antes. Deus estava perto, tão perto que o homem conseguia escutar os seus passos no jardim. Era o som da presença, o som da paz. Deus vinha e o homem não tinha medo. O céu e a terra se tocavam e o invisível morava aqui, entre nós. Mas um dia, o homem quis mais, quis ser igual a Deus. E esse desejo abriu um buraco no meio do caminho. Foi só um fruto, só um toque, só um sim para o que era errado. E o que era inteiro se quebrou. Desde então, o homem tenta subir de novo. Constrói pontes, torres, escadas, mas nenhuma chega lá em cima. Será que Deus foi embora? Será que Deus foi embora? Ou será que fomos nós que descemos demais? Nossas mãos estão sujas de tinta. Tentamos pintar o céu de novo, como se pudéssemos refazer aquilo que foi perdido. Mas a cor do rosto escorre. Suja está a roupa, Suja está a lembrança, sujo o gesto que um dia foi puro. Mas há algo ainda que ressoa dentro de nós. Uma lembrança, uma esperança do tempo em que o amor era simples. Às vezes, o vento sopra e o coração quase entende. Mas logo o barulho do mundo volta a gritar mais alto e a gente volta a pintar a parede. No começo havia comunhão, mas agora a distância. No começo havia conversa, mas agora há silêncio. Deus falava e o homem respondia, mas agora o homem fala e o céu parece não ouvir, tão distante. Nós subimos degrau por degrau. E quanto mais subimos, percebemos o quanto caímos. E a cada passo que dava, entendemos que o caminho não é para cima, mas é para dentro. Mas e se o que precisamos não for de altura, e sim de perdão, de reencontro? Mas e se o caminho de volta for feito de silêncio? E o homem? O homem tem medo do silêncio, porque no silêncio ele ouve o que fez. Onde está, Senhor? Essa foi a primeira pergunta e ainda é. O homem se escondeu atrás das folhas, atrás das paredes, atrás de tudo que inventou para não se ver nu. Mas Deus ainda procura, ainda caminha, só que agora o jardim está longe. Antes éramos sopro, mas agora somos eco. E no eco há vento. E o vento traz de volta o som dos passos. Traz o som dos passos. Traz o som dos passos. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim.
atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelos jardins, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim. Ah, que vontade de andar contigo pelos jardins, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi, Senhor, nesse jardim da inocência. O abismo era grande. O homem olhava para o céu e via a distância. Mas Deus olhou para o homem e viu amor. Deus amou o mundo de tal maneira que não suportou ficar longe. Não mandou raio nem trovão. Mandou um filho. Mandou vida. O céu desceu. Desceu em silêncio. Desceu em forma de menino, no ventre humano, num estábulo simples, entre o cheiro do feno e o frio da noite. O Criador, respirando o mesmo ar que criou, o infinito, cabendo num pequeno corpo, o eterno, começando a contar o tempo. Deus pisou no mesmo chão que a gente pisa. Ele sentiu o vento, a poeira, o cansaço, riu, chorou, amou. Ele falou olhando nos olhos, tocou com as mãos e caminhou com os pés descalços da terra. O Verbo se fez carne. A palavra virou vida e a vida andou entre nós. O nascimento de Cristo é a reconstrução da humanidade. É Deus olhando para o homem e dizendo: eu ainda acredito em você. Eu ainda acredito na humanidade.
Ele não se apegou ao trono, mas se esvaziou. Ele foi fiel até a morte. Ele obedeceu. Ele se fez servo e habitou entre nós. Cristo, o Filho, o Deus Todo-Poderoso, a manifestação da presença de Deus, o Deus Emanuel. Mas a morte não parou. Ele foi fiel até a morte e habitou entre nós. Vem, ó vem, Emanuel, que salva o aflito Israel, que chora o Elise em seu viver, até Jesus aparecer. Sabedoria que vem do céu, pra ver tudo que convém, ordena tudo aqui vem buscar, e com ele sempre andar. Cantai, Emanuel, virá a voz, ó Israel. Cantai, cantai, Emanuel, virá a voz, ó Gente, essa história de 5 estrelas só é linda nos livros.
Mas na prática, é uma aventura que ninguém te prepara. Eu estou há dias atrás de um ponto de luz no céu, com 2 camelos cansados e um amigo que jura entender de constelação. Spoiler, não entende. A estrela anda, some, reaparece, parece uma luz de poste brilhando no céu. Eu estou quase gritando: ei, estrela, escolhe um ponto e fica que eu estou com bolha até na alma. Mas tudo bem, chegamos. E chegamos. Aí me dizem: vamos visitar o Rei dos Reis? Eu imaginei palácio, tapete vermelho e um banquete celestial. Chego lá, um estábulo com vaca, feno, cheiro de campo e um frio de gelar o espírito. E no meio de tudo aquilo, um bebê, o Messias de fralda. E ninguém te prepara para esse choque teológico. Aí vem a pior parte: o presente. Gente, o que você dá para um bebê que é Deus? Porque não dá para chegar de mão abanando, né? Oi, Senhor dos senhores, parabéns pelo seu nascimento. Trouxe uma lembrancinha da parte da caravana. Não dá, né? Um leva ouro, ok, clássico, sempre funciona. Um leva incenso, bonito, simbólico e cheiroso. E o terceiro, mirra. Gente, o que é mirra? Eu procurei em tudo quanto é rolo sagrado e ninguém sabe explicar direito o que é mirra. Parece nome de pomada para dor muscular. Passa mirra que melhora. Aí me pergunta: e você vai levar o quê? Aí eu pensei em levar fralda. Aí o pessoal: fralda? Mas ele é Deus. Aí eu: justamente, ele é Deus, mas nasceu humano, vai precisar. Eu ainda pensei em levar uma mantinha, mas me disseram: não, ele é a luz do mundo, não sente frio. Fala isso lá pro boi que está soprando vapor no pescoço dele. Eu ainda tentei levar um brinquedo, um chocalho. Mas vai se o menino começa a fazer milagre com o brinquedo, né? Daqui a pouco o chocalho começa a multiplicar e vira uma orquestra de anjos. E os outros magos, tudo sério, posando para pintura, com aquela cara de estátua viva, cara de sabedoria eterna. E eu ali suando, tentando parecer profundo, mas só pensando: será que o meu presente é bom bastante? Aí eu vi o menino, pequenininho, dormindo. E olha, acabou a piada. O ouro, o incenso, a mirra, nada mais faz sentido. Porque ali, qualquer coisa é pouca, qualquer coisa é pequena demais. O rei do universo, deitado num pano. E eu entendi, o que ele queria era a gente mesmo. Nosso coração, nossa presença, nosso amor. Mas olha, se alguém quiser participar da vaquinha das fraldas celestiais, eu estou organizando o Pix, tá bom? É pix@mago.confuso. E olha, Senhor, da próxima vez, manda um anjo com localização pelo WhatsApp, ou um GPS atualizado, porque seguir estrela sem direção é dureza até para um rei. Obrigado, Belém. Vocês foram bênção. Boa noite. Olha, e se vira uma estrela brilhando, siga com cuidado, viu? Boa noite. Tchau. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te
beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso do céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aquela manhã, só queria pescar. Eu havia passado a noite inteira tentando pescar um peixe. Eu não havia pego nada, nem um peixe, nem uma vida, nenhuma esperança.
meu barco no mar balançava no vazio. Vazio, como assim estava a minha alma. Os meus ossos doíam de cansaço. E foi então, no meio de tanto cansaço, que ele apareceu. Um homem, com uma voz suave e um olhar penetrante. Desses olhares que parece que enxergam muito mais do que o que a gente quer mostrar. Ele me disse: com licença, eu posso entrar no seu barco? Ele falava comigo como se conhecesse há muito tempo. E eu simplesmente deixei. Mal sabia eu que era o próprio Deus. Deus, o grande Deus, ali, no meu pequeno barco. Então ele me disse: lança de novo a rede. E eu pensei, não faz nenhum sentido. Mas de alguma forma as palavras dele me convenceram. E então eu lancei. Eu lancei de novo a rede no mar. E a rede afundou. Era tanto peixe, era tanta esperança, era tanta vida, que eu caí de joelhos e disse: não, por favor, se afasta de mim. Eu sou um pecador. Mas ele não se afastou, ele se aproximou. Ele disse: Pedro, não temas. Naquele dia, o meu barco deixou de ser apenas um barco e passou a ser um altar. Antes, eu subia degrau por degrau tentando buscar um Deus distante, mas Ele veio até mim. Ele pisou nesse chão salgado do meu suor. Ele pisou no meu barco sujo de areia. Ele, o grande e poderoso Deus, Ele veio até mim. Um pecador como eu. Antes, eu era um pescador de peixe. Mas Ele me fez um convite de ser um pescador de homens. Eu, que sempre lançava a rede pegando peixe, eu passei a lançar a rede levando esperança, fé e vida. Antes, eu subia degrau por degrau tentando chegar até Deus. Mas Ele desceu até mim. Aqui, com os meus pés no chão, aqui seguro nos planos que fiz com minhas mãos, aqui onde ninguém pode me tirar meus planos, meus sonhos que eu mesmo construí. Aqui, com minha segurança, aqui, onde minha fé não é provada, aqui, onde posso me esconder em meus planos, meus sonhos que eu mesmo construí. Aqui, em meu coração, uma inquietação começa então a surgir.
Ouço uma voz, não é a minha não, que me diz para prosseguir e abrir mão do que penso ser seguro e me lançar muralhas que ergui, procure então encontrar. Onde estará sentido no que vive e no que está por vir? Fugir ou me lançar terra ao mar, em meio aos planos que fiz e as muralhas que ergui, procure então encontrar. Onde estará sentido no que vive e no que está por vir? Fugir ou me lançar terra ao mar, dentro de mim ainda não sei duvidar ou ir além. Tua voz me fala acreditar, terra firme apesar do mar. Em meio aos planos que fiz e as muralhas que ergui, procure então encontrar. Onde estará sentido no que vive e no que está por vir? Fugir ou me lançar terra ao mar, terra ao mar. Dentro de mim agora eu sei, tua voz me fez ir além, tua voz me chama a confiar, terra firme apesar do mar. Duvido você me pegar. Lero. Olha como Lero. Peguei! Mas eu já tô cansada dessa brincadeira. A gente também. Ei, vocês lembram dele? Dele quem? Dele que soube meu nome sem eu nunca ter contado. O que sorria com os olhos? Ele mesmo, ele falou comigo como se eu fosse importante. Mas você é importante. Ele disse que todas as crianças são. Ele disse que o reino dos céus é delas, que é nosso. Eu lembro de quando os adultos queriam mandar a gente embora, mas ele disse: deixe vir a mim os pequeninos. E eu fui. Eu também fui. Sentei no colo dele, a roupa dele cheirava vento e a pão quentinho. Que fominha! E o coração dele batia devagar, como quem não tem pressa de ouvir a gente. Antes, eu achava que para chegar até Deus, precisava crescer, ser forte, subir lá no último degrau da escada. Mas ele desceu até a gente, se abaixou, ficou do nosso tamanho. Olhou nossos olhos e sorriu, e foi como se o céu inteiro coubesse dentro daquele sorriso.
Sabe o que foi mais bonito? Ele não só falou com a gente, ele ouviu a gente. Eu contei para ele que tinha medo do escuro, mas ele disse que é a luz do mundo. E eu contei para ele que todas as vezes que me sinto sozinha, e ele falou para mim que estaria comigo todos os dias. Eu contei que queria ser grande. Ele disse que para ser grande basta ser como uma criança. Eu contei que tinha vergonha de errar, e ele me disse que o amor não desiste e recomeça todo dia. Eu contei que às vezes fico triste, sem saber porquê, e ele me ensinou a cantar, mesmo quando o coração está quieto. Eu contei para ele que o mundo é barulhento demais, mas ele me ensinou a ouvir o silêncio, porque Deus fala baixinho. Antes, eu subia degrau por degrau, tentando chegar até Deus. Mas ele desceu até mim. Antes, Eu descia degrau por degrau, tentando chegar até Deus, mas ele desceu até mim. Tá com você. Você você não me pega. Nossa, Eu ia ao poço a hora em que ninguém ia. No meio do dia, quando o calor é tanto que até os pensamentos queimam. Eu ia para não ver ninguém. Na verdade, eu ia para ninguém me ver. As pessoas falavam e quando não falavam, olhavam e os olhares doíam mais que as palavras. Então eu acostumei a ir sozinha. Eu e o silêncio. Eu e o cântaro. Eu e a vergonha. Mas naquele dia ele estava lá, sentado na beira do poço. Ele um judeu e eu uma samaritana. Dois mundos que não se misturavam. Então ele me olhou bem profundo nos olhos e disse: dá-me de beber. Eu até sorri ironicamente e disse: como o Senhor pede a mim, uma samaritana, para dar-lhe de beber, sendo um judeu? E então ele me respondeu com uma verdade que me atravessou: se você conhecesse o dom de Deus e quem te pede água, você lhe pediria e ele lhe daria água viva. Água viva? Eu achei que ele estava falando de outro poço, de um lugar onde a sede não chegasse, mas eu disse: Senhor, o poço é fundo e não tem como tirar água. E então ele continuou: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, e ela se fará nele fonte a jorrar para a vida eterna. Foi aí que o meu coração começou a bater diferente, começou a ficar acelerado. Eu disse: Senhor, me dá dessa água. E então ele me pediu: vai e chame seu marido. Senhor, eu não tenho marido. Dissesse bem, ele respondeu, já tivesse 5, e o que agora tem não é seu marido. Como ele sabia, era como se ele tivesse lido a minha vida linha por linha. Mas não havia julgamento na voz dele, havia apenas verdade e graça. Eu tentei mudar de assunto. Eu tentei perguntar sobre o templo, onde se deveria adorar e então ele falou algo que ecoa dentro de mim até hoje.
Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. O Pai procura. O Pai procura. E naquele momento, então, eu entendi que era a mim que Ele procurava todo o tempo. Antes, eu subia degrau por degrau, tentando chegar até Deus, mas Ele desceu até mim. Sentou-se na beira do meu caminho. No meio do dia, no momento em que eu pensava que ninguém mais me veria. Então eu saí correndo pela cidade, eu disse: ei, venham ver o homem que disse tudo sobre mim. Será que ele não é o Cristo? E naquele dia, o poço deixou de ser poço e se tornou altar. Antes, eu subia degrau por degrau, tentando chegar até Deus, mas Ele desceu até mim. Não tenho nada além de ti. És mais que tudo que eu sonhei. Tudo que achei que eu teria é bem menor que te conhecer. Agora sou teu e tu és meu. És o tesouro que encontrei. Eu vou ficar pra todo sempre no prazer do teu olhar. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Mais do que a prata e o ouro, és o meu bem mais precioso.
que eu tinha se saciou. Agora eu tenho Cristo. Agora eu tenho Cristo. E nada mais importa. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada. Tu és meu tudo. 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 Quero Jesus. Quero Jesus. Nada mais satisfaz. Nada mais satisfaz. Eu quero Jesus. Quero Jesus. Nada mais satisfaz. Nada mais satisfaz. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. 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 Quero Jesus. Quero Jesus. Nada mais satisfaz. Nada mais satisfaz. Gente, eu não nasci para a multidão. Primeiro, porque a multidão tem 1,80 m. Já eu tenho 1,5 m, mas com fé e um cabelo bem penteado. Segundo, porque a multidão é barulhenta demais. E eu gosto de ouvir o som dos meus próprios pensamentos, principalmente quando eles envolvem dinheiro. Se é verdade, antes que você me pergunte, eu era cobrador de impostos. O tipo de gente que ninguém chama para o churrasco. Eu era o cara que, quando eu chegava, o povo escondia até a carteira. Mas olha, eu era muito bom no que fazia. Eu fazia conta rápido, eu cobrava certo, ou quase certo. Mas olha, o bolso sempre estava cheio, mas o coração estava no vermelho. E naquele dia, me disseram que um tal de Jesus ia passar pela cidade.
E eles disseram, olha lá, ele anda com pecadores. E aí eu pensei tipo, então é comigo mesmo. Eu saí correndo para ver, correndo mesmo. Imagine só, um homem adulto, roupa boa, dignidade zero, correndo no meio do povo, tropeçando nos camelos. E o povo só olhando para mim tipo, olha lá o cobrador de impostos fazendo cardio. Mas olha, eu não via nada. Porque, Deus me abençoou com fé, não com centímetros. E bom, prestes a desistir, eu olhei para o lado e vi uma figueira. Linda, alta. E aí eu pensei, e hoje? Se Deus não me fez alto, eu subo. E lá fui eu. Um pé aqui, outro pé ali. Eu fiz um alongamento forçado, escorreguei um pouquinho, mas eu consegui. E de lá de cima, eu tinha a melhor vista da cidade. O vento batia no rosto, o coração quase pulava do peito, do tanto que disparava. E lá vinha ele, Jesus, cercado de gente. Uma multidão inteira querendo falar, tocar, ser visto por ele. E eu só queria olhar, só isso, só olhar para ele. Mas de repente ele parou bem debaixo da árvore. Olhou para cima, olhou para mim e disse, Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém ficar na sua casa. Eu juro que quase escorreguei da árvore. Primeiro, como ele sabia meu nome? Segundo, porque na minha casa. Terceiro, será que dá tempo de esconder todo o dinheiro antes que ele chegue? E olha, eu desci tão rápido que inventei até um novo nome para um esporte. Salto de fé. E bom, quando eu cheguei lá embaixo, eu vi as pessoas cochichando, olha lá, ele vai se hospedar na casa de um pecador. Eu posso ser um pecador, mas um pecador com sala limpa e café passado. E bom, ele veio até minha casa, sentou-se, falou comigo, olhou nos olhos, com um olhar que parecia dizer, Zaqueu, você vale mais do que o que guarda. E aí, naquele momento eu entendi que antes eu subia degrau por degrau, tentando chegar até Deus, mas Ele desceu até mim. E aí, naquele momento, sem nem pensar, sem nem hesitar, eu disse, Senhor, metade dos meus bens doarei aos pobres, e se de alguém tirei algo, devolverei 4 vezes mais. E aí ele olhou para mim, e ele sorriu para mim. E aí ele disse, hoje veio salvação a essa casa. Salvação. E reforma, porque agora eu vou ter que vender metade da minha casa. Mas sabe o que é mais bonito? É que nunca mais eu precisei subir em uma árvore. Porque o céu veio morar dentro da minha sala. Antes, eu subia degrau por degrau, tentando chegar até Deus. Mas Ele desceu até mim. Doze anos sangrando. 12 anos de dor, vergonha e solidão. Eu já nem lembrava mais o som de um sorriso, o toque de um abraço, ou até mesmo de o cheiro fresco de um pão pela manhã. Tudo que eu conhecia era o som do sangue escorrendo e do silêncio das pessoas que fingiam que eu não estava lá. A lei dizia impura e todo mundo acreditava. Ninguém podia chegar perto, ninguém podia me tocar. Eu era o tipo de pessoa que o mundo aprendia a desviar o olhar. Mas um dia eu ouvi falar dele. Diziam que ele curava o cego, diziam que ele fazia o coxo andar, e diziam que ele libertava os oprimidos, e que até mesmo fazia o morto voltar a viver. E o meu coração, que já estava quase morto,
voltou a pular. E uma voz lá de dentro sussurrou: vai lá, procura por ele. Mas como? Como eu ia chegar perto dele, se nem entre as pessoas eu poderia estar? Mas mesmo assim eu fui. O sol ardia, a areia grudava nos meus pés, e a multidão, ela o cercava, o empurrava e gritavam. E eu ali, pequena, fraca, invisível, tentando atravessar aquela parede de gente. Mas a minha fé falou mais alto do que todos eles. E aí eu pensei, se eu ao menos tocasse a orla de suas vestes, eu seria curada. E eu toquei. Apenas um toque tão leve que o mundo todo poderia ter ignorado. Mas o céu não me ignorou. E naquele instante eu senti o sangue parar de escorrer, o peso sumiu, a dor calou e a paz, aquela paz que eu nunca tinha sentido antes, me tomou por inteira. Quem me tocou? Ele disse. Seus discípulos riram e disse: Senhor, mas a multidão te aperta e você ainda pergunta quem te tocou? Mas ele insiste: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Eu sabia que ele sabia, que ele me viu. Então eu contei tudo. Eu contei as dores, eu contei os anos, eu contei os remédios, o desespero. E ele me olhou, não com repreensão ou desprezo, mas com aquele olhar que atravessa a alma, e disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Filha, ele me chamou de filha. Logo eu, que há tantos anos não tinha um rosto, não tinha um nome, não tinha nem dignidade, fui chamada de filha. Antes, eu subia degrau por degrau, tentando chegar até Deus, mas ele desceu até a mim. E bastou um toque, apenas um toque de fé, para o céu inteiro me abraçar. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor,
pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Oh Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Eu preciso tanto, pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, Senhor. Conheci a sua voz, conhecia o brilho dos seus olhos, quando falava do Pai, a forma como ele sorria, quando via alguém sendo alcançado pela verdade. Ele era meu amigo. Entrava na minha casa, comia conosco, falava com Marta sobre as coisas do reino, ouvia Maria sentada aos seus pés, e eu só observava. Ele era simples, mas ao mesmo tempo tão imenso. Era como ter o céu sentado à mesa.
Mas um dia a febre me levou. E a vida foi se apagando devagar. As vozes se tornaram distantes. E quando fechei os olhos, pensei: meu amigo chegou tarde demais. Mas Deus não se atrasa. Ele chega quando o tempo humano acaba. Porque o tempo dele é outro. 4 dias. 4 dias de silêncio. E a voz que cria mundos falou outra vez: Lázaro, vem para fora. E eu ouvi. Mesmo diante da morte, eu ouvi. Era a voz do meu amigo. E quando o amigo fala, até a morte obedece. As trevas se rasgaram. A pedra foi retirada e o ar que já não me pertencia voltou a entrar pelos meus pulmões. Eu vi a luz. E no meio da claridade o rosto dele. Ele chorava. O Deus que ressuscita também chora. Porque antes de vencer a morte, ele sente a dor dela. Antes eu subia degrau por degrau, tentando chegar até Deus. Mas ele desceu até mim. Desceu a minha ausência, ao meu silêncio, ao meu cheiro de fim. Quando eu saí, ainda com as faixas do túmulo, ele disse: tirem as faixas, deixem-no ir. Como se dissesse: a morte não tem mais direito sobre quem o amigo libertou. Eu sei que o corpo vai voltar ao pó novamente, e eu vou morrer de novo. Mas o que ele fez em mim não morre mais. O que ele acendeu à morte não apaga. Porque ele me chamou pelo nome. E quem é chamado pelo nome já pertence à eternidade. Agora eu entendo. Ele não veio apenas para mostrar poder. Ele veio para mostrar amizade. Ele poderia ter me curado de longe, mas preferiu vir. Preferiu estar perto. Preferiu chorar comigo. E é isso que ele quer. Não servos com medo, mas amigos que o reconheçam. Amigos que entendem que o céu desceu e o abismo que há entre nós e Deus foi preenchido pelo próprio amor. Ele me chamou de amigo. Isso é mais do que vida. É eternidade. Às vezes, a gente ouve essas histórias e pensa: foi há tanto tempo, com gente tão diferente. Mas sabe, quanto mais eu escuto sobre eles, mais eu penso que essas histórias ainda acontecem. Porque Jesus
não parou no tempo. Ele ainda passa pelas ruas, pelos becos, pelos corações machucados e pelas vidas daqueles que acham que já não tem mais jeito. Porque assim como ele olhou para Zaqueu, para Pedro, para a mulher samaritana e para aquela que tocou na orla de suas vestes, ele continua olhando, continua tocando, curando, transformando. E foi assim que eu encontrei ele. Eu nasci na igreja e desde pequena eu cresci vendo milagres. Eu via pessoas sendo tocadas, transformadas, restauradas bem ali na minha frente. Eu escutava meus pais contando as histórias que eles tinham, as orações que eles faziam e até os milagres que eles presenciavam. E tudo aquilo despertava algo dentro de mim. Eu queria tanto viver aquilo. Eu queria sentir aquele amor que transformava pessoas. Eu queria experimentar o Jesus que tocava corações. Um dia, em uma conferência, decidimos viajar. E dentro de mim eu sabia que Jesus tinha algo para mim naquele dia. Quando entrei, parecia que o ar era diferente. A presença dele me abraçou de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. E no meu coração, algo dizia: hoje, nada vai ser igual. Eu estava lá, orando, louvando, até que de repente eu escutei uma voz no microfone. Quem ainda não foi batizado em línguas, vem aqui na frente. Vamos orar por vocês. Meu coração disparou. As minhas pernas tremiam e quando eu cheguei, algo mudou. Eu senti um fogo dentro de mim. Um fogo vivo, quente, puro. Um fogo começou pequeno e de repente tomou meu corpo inteiro. Eu fechei os olhos e comecei a orar. E esse fogo começou a crescer, a aumentar, a transbordar. Então, aconteceu. Da minha boca saíram palavras que eu não conhecia. Palavras que não vinham da minha mente, mas vinham direto do céu. E aquele dia não foi só um dia qualquer. Foi um marco, uma linha que dividiu a minha vida entre antes e depois. Eu saí dali outra pessoa. E com a certeza absoluta de que eu nunca mais seria a mesma. Eu conhecia Jesus desde os meus 5 anos. Com 9, aceitei ele como meu salvador. Sempre fui muito curiosa e muito cheia dele. Mas eu fui crescendo e fui me esfriando. E então, a pré-adolescência chegou. E essa acabou sendo uma das piores fases da minha vida. Eu não conhecia mais a Jesus. Eu não reconhecia a voz daquele que tanto me chamava. Em um feriado, minha mãe resolveu que nós íamos para São Paulo. E no final de semana, nós fomos em uma daquelas igrejas grandes, sabe? E então, nada me impactava, eu não sentia nada me impressionava. Quando no final do culto, o ministro falou que Jesus ainda estava de braços abertos. E que quem quisesse voltar para casa, era só ir lá na frente que eles iriam orar por nós. Algo me segurava na cadeira. Vergonha? Medo? Eu não sei. Só sei que algo me prendia. E então ele repetiu: ainda está faltando alguém. Aquilo foi quase que um empurrão de coragem para mim. E eu fui. Lá, eu orei. E eu senti o Espírito me abraçando, me acolhendo. E ali eu percebi que eu não precisava dar nada em troca pelo amor e cuidado de Jesus. Antes, eu subia degrau por degrau, tentando chegar até Deus. Mas Ele desceu até mim. Pedra angular, o tesouro eterno, só em Cristo está.
Diga o nome dele. Jesus, para sempre eu canto Jesus, para sempre eu canto nossa inabalável, incomparável, nossa esperança. Nossa inabalável, incomparável, nossa esperança está só em Jesus, Jesus, em outro chão afundarei. Jesus, somente Jesus, em outro chão afundarei. Jesus, Jesus, em outro chão afundarei. Jesus, somente Jesus, em outro chão afundarei. Jesus, Jesus, em outro chão afundarei. Só Cristo é rocha eterna, eu sei, em outro chão afundarei. Em outro chão afundarei. Antes, nós subíamos degrau por degrau, tentando chegar até Deus, mas Ele desceu até nós. Ele desceu até o meu barco, me chamou pelo nome e me convidou para não ser apenas um pescador de peixe, mas um pescador de vidas. Ele desceu até o chão, até a minha casa, e transformou o meu banquete em perdão. Ele desceu até a rua, no meio da poeira, e um toque foi suficiente para o céu me encontrar. Ele desceu até o poço e me ofereceu uma água que nunca seca. Ele desceu à minha ausência, ao meu silêncio, ao meu cheiro de fim. Ele desceu até os tempos de hoje. E continua entrando em casas, em histórias, em corações. Ele não se apegou ao trono, mas se esvaziou. Ele se fez servo, se fez homem e obedeceu até a morte. A morte não venceu, o túmulo ficou vazio, a pedra rolou e o céu sorriu. E agora ele está vivo, assentado à direita do Pai. E está preparando um novo lugar, uma nova morada, um novo céu e um novo tempo. E um dia o céu vai descer de novo. E não haverá nem dor, nem choro e nem rancor. Porque o Cordeiro reina, o amor venceu. E agora ele vive para sempre com a gente. Não há mais lacuna que nos separe. A escada que tentávamos subir, em Cristo se tornou ponte eterna. Antes, nós subíamos degrau por degrau, tentando chegar até Deus, mas Ele
desceu até nós. Noite santa de estrelas brilhantes, o Salvador nessa noite nasceu. Salva o mundo, pecador errante, até que Cristo na terra apareceu. Se revive nova esperança em clara aurora, nova luz se ergueu. Ajoelhai,